de ceia, né? Que aqui estamos, graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus porque nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. Certa vez um adolescente me perguntou para mim, disse assim: pastor, você já está acostumado, né, a chegar lá na frente e pregar para a igreja, e você não sente mais nada. Eu disse: meu filho, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que a gente sobe ali no altar, toda vez que a gente vai pregar uma palavra, a gente teme e treme. A gente teme e treme. Sempre há algo no nosso coração que deixa a gente bastante, não vou dizer ansioso, mas dá aquele frio na barriga, né, irmão? Ansioso, né, irmão? Então, pronto. Porque, irmão, no dia que a gente chegar aqui para trazer uma palavra e a gente não se sentir dependente de Deus, dependendo da nossa força, aí, meu irmão, aí o negócio já está ruim demais. Aí já não dá mais, aí já não deu. Porque nós dependemos do Senhor para tudo, irmão. Nós dependemos do Senhor para tudo. Por isso que nós aqui estamos para receber uma palavra para mais uma semana que nós começamos, dependentes do Senhor. Quem diz amém por isso? Dependentes do Senhor. Diga assim: dependente do Senhor. Zero o meu tempo, por favor, mesa. Zero o meu tempo. Dependente do Senhor. É isso que eu quero falar, que eu quero ministrar a sua vida nessa tarde. Nós somos dependentes do Senhor. E tem um texto que eu quero ler com você, que o apóstolo Paulo, ele escreveu em Colossenses, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Se você está sem a Bíblia, está aqui o texto para você poder acompanhar. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8 a 10, ele disse assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas. Filosofias inúteis e enganosas, está aqui até em negrito. Filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, mas não em Cristo. Pois a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos em quem, irmãos? Diga assim: pleno nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Quais são as filosofias inúteis e enganosas desse mundo? Se eu estou falando sobre dependência, quem estava aqui na quinta, eu até comecei a falar, dando um pouco sobre o que eu ia pregar hoje, um spoiler sobre hoje. O mundo, a filosofia desse mundo, a palavra desse mundo é uma palavra que muitas vezes vem para mexer com o ego da gente. O que esse mundo diz? Você é suficiente, você é capaz. O que é que o Deus desse século tem falado, por exemplo, para as mulheres? Tem dito assim, já não é de agora, é desde o século passado. Diz assim: você não precisa de homem nenhum. Você, mulher, é suficiente para tudo. Essa é uma filosofia enganosa desse mundo. Como também já disse que o homem ele é superior à mulher. Mentira do diabo. Nunca foi e nunca será. Homem e mulher diante de Deus estão aqui no mesmo patamar, agora com papéis diferentes. Agora a filosofia desse mundo diz o quê? Você é capaz, você pode. Siga os desejos do seu coração. Já viu essa frase? Todo mundo já ouviu, né? Siga o desejo do seu coração. Faça aquilo que o seu coração mandar. Nossa, irmãos, a Bíblia vai dizer que o nosso coração é enganoso. Eu conheci um pastor que ele disse assim: vou fazer uma camisa, que ele disse assim: segui meu coração, e atrás coloquei assim: e me dei mal. Porque seguir o coração é isso. O nosso coração é enganoso. Esse mundo é muito bom quando nós estamos passando por lutas, dificuldades. Quem sabe você, minha irmã, que tem aí a luta diária de cuidar de filho, de cuidar de casa, de cuidar de você mesmo, de cuidar do seu marido. Muitas vezes até trabalhar fora da sua casa, uma jornada que cansa bastante. Aí no final o mundo diz assim: continue, porque você não precisa
de marido, você não precisa até mesmo cuidar tanto dos seus filhos. Afinal de contas, a sua felicidade, ela é muito mais importante. Já ouviu essa frase? O importante é você ser feliz. Já ouviu essa frase? Essa é uma das frases mais antibíblicas que existe. Sabia disso? Isso é uma das frases mais antibíblicas que existe. Porque Jesus, no cristianismo, eu vou aprender com Jesus que melhor é eu servir do que ser servido. Melhor é eu cuidar do que ser cuidado. Melhor é eu cuidar da alegria e da felicidade do meu próximo, porque aí sim, com isso, em Cristo também eu posso ser feliz. Mas esse mundo, ele sempre vai ter essa questão aqui: você é suficiente, você pode. E meu irmão, e quando chega o dia mau? Olha, porque o dia mau chega, sim ou não? Para todo mundo. Oxê, para todo mundo, a gente já pregou aqui tanto sobre isso. O dia mau, ele chega para todo mundo. E quando o dia mau chegar e a pessoa não se sentir suficiente? E quando o dia mau chega? E aí eu vejo que eu não sou suficiente em coisa nenhuma. Aí eu vejo que pelas minhas forças eu posso muito pouco. Aí quando o dia mau chega, aí eu enxergo que pela minha sabedoria e pela minha ciência, tem horas que somos tão limitados que a gente acha que vai caminhar 1 quilômetro, mas a gente só anda 100 metros. Porque aí no dia mau, aí eu entendi que realmente eu preciso ser dependente de Deus. Não sou o autossuficiente, não tenho tudo que eu preciso para essa jornada, mas eu posso servir ao Deus que é poderoso, que tem o poder de me abençoar, que tem o poder de me capacitar, de me preencher para essa jornada. Para essa jornada. E ai de mim, ai de nós, se não fosse o Senhor Jesus. Porque o mundo diz que a gente é quase que perfeito, que a gente pode tudo, siga o desejo do seu coração, lute ferozmente. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz algumas verdades. E tem algumas verdades que eu quero deixar aqui registrado para você. Olhe, biblicamente, o que é que nós somos sem Cristo? Sabe o que é que nós somos sem Cristo? Olha, sem Cristo nós estamos mortos nos nossos pecados. Sem Cristo estamos sem esperança e sem ajuda. Sem Cristo somos tolos, enganados e escravos do pecado. É só você ler Tito capítulo 3, versículo 3. Sem Cristo estamos espiritualmente cegos. Sem Cristo somos miseráveis. Sem Cristo somos ignorantes e separados da vida de Deus. Efésios 4:18. Tudo aqui é referência bíblica, irmão. Sem Cristo somos objetos da ira e destinados à destruição de Deus. Está vendo? Tudo isso somos nós sem Cristo. Pastor, o senhor está pegando pesado. Pegando pesado, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Já ouviu isso? Sou uma pessoa boa. Não mato, não bebo, não fumo, não faço mal a ninguém, não faço coisa errada, não ando com trambique, não falo mal de ninguém. Já ouviu isso? Já viu? Eu sou bom demais. Está nascendo quase uma asa aqui atrás, estou quase voando. Quase anjo. Já ouviu isso? Mas biblicamente, irmão, isso daqui não tem base nenhuma. Sabe por quê? Porque a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o apóstolo vai escrever o seguinte: como está escrito, Romanos 3, 10 a 12, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Mas pastor, eu vim para a igreja, e para sair daqui, né, melhor, e para sair daqui, né, e tem essa palavra é verdadeira, meu filho. Essa palavra é verdadeira, minha filha. Essa palavra ela é extremamente verdadeira, porque sem Cristo Jesus nós estávamos fritos. Sem Cristo nós estávamos perdidos. Por conta do nosso pecado. Por conta do nosso pecado.
Por conta de como diz aí, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Na verdade, a gente vive num tempo, né, onde as pessoas não querem nem mais que a gente fale sobre pecado. Já ouviu? Eu conheço, infelizmente, lugares que não se fala mais sobre confronto do pecado. Eu conheço. Não se confronta mais aquilo que está errado. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, o Deus dessa cultura, diz assim: você não pode me ferir com palavras, eu não posso me sentir entristecido, muito menos me sentir mal por conta de algo que é tão pesado e que nem cabe mais nos dias de hoje. Cabe sim. Porque salvação é para o nosso dia, da mesma forma que perdição é para o nosso dia. Da mesma forma que Deus, Ele continua salvando e transformando hoje, da mesma forma que o homem sem Deus continua se afundando na lama do seu pecado. Aí hoje, tem gente que diz assim: não fale pecado, vamos trocar, não vamos falar pecado, vamos falar problema. Não fale pecado, vamos falar problema. Não, porque fulano tem um problema com a pornografia. Porque Beltrano tem um problema com a mentira. Não, é pecado. Mentira é pecado, pornografia é pecado, adultério é pecado, roubo é pecado, cobiçar a mulher do próximo é pecado. E se não houver arrependimento, esse pecado tem o poder de levar uma pessoa para a perdição eterna. O Deus desse século quer dizer assim: eu não preciso falar mais de pecado, eu preciso só de algo que me faça bem. Não, a palavra de Deus diz que com o pecado ele tem que ser confrontado em amor, mas precisa haver transformação de vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Do caminho mau, do caminho do pecado, do tempo sem Deus, daquilo que desagrada a Deus. Meu Deus, o meu Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. O culto de hoje, irmão, é um culto muito especial, porque a gente lembra mais uma vez do sacrifício de Jesus, da sua morte na cruz, para que o meu e o seu pecado não nos levasse para o inferno. Porque pela graça de Deus, pelo amor de Deus manifestado através do Filho de Deus, Cristo Jesus, por misericórdia, graça e amor, em você nós podemos ser salvos, nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e cuida de mim. Quem diz amém por essa palavra? O problema é que pecado, meu irmão, pecado nos afasta de Deus. O pecado não só nos leva para a ira de Deus, como nos afasta do Deus Santo. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e a palavra de Deus diz que nós pecamos contra Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. E Deus ama tanto a mim e a você, o Senhor ama tanto a mim e a você, que Ele sempre nos dá, sabe o quê? Condições. Sempre nos dá a oportunidade de arrependimento do nosso pecado. Você está lembrado do que é arrependimento? Está lembrado do que é arrependimento? Arrependimento, meu irmão, é decisão de deixar alguma coisa, deixar algo, deixar uma situação de vida. É decisão, meu irmão, que pode vir com uma grande angústia, confronto no coração ou não. Mas a grande questão é: decida mudar. Arrependa, decida. Entrou a frase já, foi? Jamais se esqueça do lugar, da condição que Jesus te resgatou. Pelo menos um amém, irmão, por essa frase. Pelo menos um amém, meu irmão. Jamais esqueça do lugar, da condição que Jesus lhe resgatou. Se você puder lembrar quem era você antes de Jesus. Quem era você antes? Não só, irmão, vê só, não só o que você fazia, o que você deixou de fazer, cara, não é isso. Isso não é o ponto central, sabia? Isso não é o ponto central. A grande questão é quem eu era antes de conhecer Jesus. Uma pessoa vazia, entristecida,
que precisava de tanta coisa para satisfazer o meu coração temporariamente. As pessoas lá fora, as pessoas do mundo, acham que não, porque agora é crente, porque agora entrou para a igreja, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais fazer isso. Não é assim que o povo pensa lá de mim, de você, não é assim que o povo fala, mas na verdade não é aquilo que a gente deixa, não, meu irmão, é aquilo que eu não preciso mais fazer. Alô, alô. É aquilo que eu não preciso mais fazer. É lugares onde eu não preciso estar, situações que eu não preciso mais estar ali presente. Sabe por quê? Porque Jesus me preenche, velho. Porque Jesus preenche meu coração. Porque o amor do Senhor, Ele nos toma de tal maneira que muito melhor é onde está na presença dEle, está adorando a Ele, está servindo a Ele. Isso é transformação de vida, meu irmão. Isso daí quando você entra na nossa vida, a nossa mente expande, a nossa visão de mundo expande, a gente cresce, meu irmão. Agora eu tenho que sempre lembrar do lugar de onde Deus me tirou. E hoje à tarde, quando eu estava me arrumando para vir para cá, eu estava pensando sobre essa frase. Esses slides, eu gosto de fazer bem antes assim do culto, antes, que alguma coisa às vezes vem lembrando. Aí eu coloquei: jamais esqueça do lugar da condição que Jesus te resgatou. Aí eu comecei a lembrar da minha situação, da minha vida. Aí eu comecei a fazer uma análise. Irmão, vê só, deixa eu dizer para você uma coisa, olha, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca usei nenhum tipo de droga, eu nunca andei nas festas do mundo, muito pouco. Não andei. Isso não me faz melhor do que ninguém que fez tudo ao contrário. Isso não me faz melhor, não, porque todos os pecados, tá lembrado? Mas sabe quem eu era, irmão? Aí eu comecei a lembrar, sabe? Eu disse: puxa vida, sabe quem eu era? Eu era o filho perdido dentro da casa do pai. Esse era eu. Entendia toda a parte do culto, conhecia um pouquinho a Bíblia, vinha, tocava, fazia alguma coisa, mas longe de Deus. E eu acho que essa espécie de filho que eu era, eu acho que é um dos piores que tem. Sabe por quê? Porque está acostumado a ouvir falar do Deus Santo, mas nunca quer aceitar a santidade e o amor desse Deus. Estava presente, irmão, todo culto, crescendo na igreja, mas longe de Deus. Ao ponto de eu sair de casa tão entristecido várias vezes, ou ir para alguns lugares várias vezes, eu dizia assim: Deus tem misericórdia de mim, porque se eu morrer eu não vou encontrar com o Senhor não. De eu orar assim: Senhor, preserva minha vida, não deixa eu morrer não, porque se eu morrer eu vou para o inferno. Sabe por quê? Porque eu tinha consciência exata de que eu estava longe de Deus. Aí quando eu lembrei disso. Eu disse: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor me resgatou do lugar onde eu estava. Porque o Senhor te resgatou do lugar onde você estava. Você pode ter aprontado, você pode ter feito, acontecido, ficou para trás. É o seu velho homem, é quem você era, é a pessoa do passado. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. Não importa se você estava muito sujo do pecado ou pouco sujo do pecado. O que importa é que o Senhor Jesus veio com água da vida e lavou a minha e a sua veste. Aleluia! E lavou a minha e a sua veste. É por isso que eu e você, a gente jamais pode esquecer, meu irmão, do lugar de onde Deus nos tirou. Quem diz amém por essa palavra? Aleluia! Jamais se esqueça de onde Deus te tirou. Precisamos nos lembrar de quem éramos antes do Senhor nos salvar. E assim, pela graça do Senhor, nós invocamos o nome de Jesus, aquele que é suficiente. Se você puder, diga assim: o meu Jesus, Ele é suficiente. Aleluia. Ele fez por mim e por você aquilo que nós não poderíamos jamais fazer sozinhos. Ele fez por mim e por você aquilo que pela nossa força, nossa influência, nós jamais poderíamos fazer. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 5. Irmão, peraí. Sabe qual é a boa notícia? Deixa esse versículo aí. Sabe qual é a boa notícia? É que nós não precisamos ser suficientes. Tá certo? Nós não precisamos ser suficientes. Sabe por quê?
Olha o que Paulo escreveu também em Efésios. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, da natureza pecaminosa. Aí, ó. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Merecedores da ira. Porque entenda, o pecado é isso. O pecado é a porta para que uma pessoa sem Jesus possa passar a eternidade, sabe como? Com o peso da ira de Deus. Todavia, Deus, aí ó, tá até em negrito, está até grifado aqui, né? Deus, por ser rico em, quem está aqui? Deus, diga assim, Deus, por ser rico em misericórdia, amém. Por causa do grande amor que nos amou, deu-nos a vida com quem? A vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos, aleluia. É somente pela graça de Deus que nós somos salvos, aleluia. É apenas por sua graça, irmão, é apenas por seu amor, é somente pela graça de Deus, nunca pelos nossos esforços. A gente estava morto, irmão, morto, de novo, morto nos nossos delitos e pecados. Eu vi certa vez uma ilustração sobre isso fantástica. Sabe como era que nós estávamos? Mortos nos nossos delitos e pecados. Aí o pregador disse assim: tem gente que acha que está em um oceano, boiando, vivo, e de repente vem um barco e desce o bote salva-vidas e alguém vai salvar. Aí tem gente que acha o seguinte, que quem está nesse barco vai dar mão, aí quem está lá na água vai fazer força, pega na mão, faz força, apoia o peito no barco e cai no barco e é salvo. Nada a ver. Sabe como nós estávamos? Mortos em um oceano desse mundo. É semelhante eu e você, que nós estávamos mortos. Aí Deus enviou Jesus. Aí ele foi, pegou a mim e a você, morto desse mundo, colocou no salva-vidas, soprou na nossa narina e a gente voltou à vida. O que foi que nós pudemos, o que foi que nesse exemplo essa pessoa pôde fazer para salvar? Nada, porque ele estava morto. Nada. Fez força nenhuma. Mas o Senhor enviou Jesus. Aí a gente morto, no nosso delito, no nosso pecado, o Senhor vai, nos pega, nos coloca nesse bote do exemplo, sopra nas nossas narinas e nós voltamos a ter vida, aleluia. Mas eu estou falando para pessoas aqui que podem ter chegado aqui com um problema, com um fardo, com um peso, com angústia, com medo no seu coração, com ansiedade extrema no seu coração. Você já fez tudo o que você poderia fazer nas suas forças. Eu posso estar pregando, quando tem muita gente assim, é muito fácil, porque eu posso estar pregando para alguém que está assim, nesse nível, entristecido, depressivo, sem força, extremamente ansioso, achando que era suficiente. Mas você está vendo, diante de tudo que você está passando, que você não é suficiente coisa nenhuma. É aí onde entra, quando acaba a minha suficiência, vai entrar a minha dependência no Deus Todo-Poderoso. Quando acaba a minha suficiência, quando você se der conta que você não é mais suficiente, que você precisa desse Deus, e que tudo que você fez até hoje foi inútil, aí entra um negócio chamado dependência de Deus. Confiança em Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 5. Esta é a confiança que temos diante de Deus. Por meio de quem? De Cristo. Não que sejamos capazes por nós mesmos de reivindicar coisa alguma com a nossa capacidade. A nossa capacidade vem de quem? De Deus. Você foi feito para depender de Deus, não para ser autossuficiente.
E quando você depende de Deus, sabe o que acontece? Quando você depende de Deus, slide, quando você depende de Deus, próximo, você vai estar desamparado, mas as Escrituras nos dizem que Jesus é o seu ajudador. Quando você depender de Deus, você vai ver que Jesus é o seu ajudador. Quando você entender que você depende de Deus, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele é na verdade a sua força. 2 Coríntios 9:10. Quando você entende que você precisa depender de Deus, você vai enxergar que Jesus, Ele é a sua esperança. Quando você entender que você precisa depender de Deus, se você estiver cansado, você vai ter descanso. Se você está ansioso, Jesus, Ele é a sua paz. Quando você está lutando financeiramente, Jesus é quem fornece tudo o que você precisa de acordo com as suas riquezas e glória. Quando você está sofrendo, quem Ele é, meu irmão? Ele é o seu consolador. Quando você depende de Deus, Ele é o seu consolador. E sempre que você estiver em cativeiro, Jesus, Ele é o seu libertador. Jesus é o seu salvador, quem liberta você. Você pode aplaudir o Senhor, querido, por tudo isso. E só algumas coisas que nós desfrutamos quando nós estamos em Cristo. Isso é tudo que a gente desfruta quando a gente está nele. Então não é muito melhor a gente depender dele? Então não é muito melhor nós nos rendermos a Ele? Não é muito melhor nós confiarmos nele, em vez de ficar achando que nós podemos tudo, e que nós somos super, e que a gente vai conseguir vencer todas as batalhas sozinhos? Não, meu irmão, vamos depender do Senhor. Vamos depender do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Você não é suficiente, nós não somos suficientes. Nós precisamos nos render a Ele, precisamos confessar a nossa necessidade dEle, precisamos da ajuda dEle, precisamos servir e amar a Ele. Qual é a área da sua vida que, quem sabe, você não está confiando em Deus? Profundo, hein, pastor? O que é na sua vida que você pode não estar confiando em Deus? Será que você não confia mais que o Senhor pode mudar a situação do seu casamento, do seu relacionamento com seu filho? Será que você não crê mais que Deus, Ele pode mudar a história da sua vida? Eu posso estar pregando aqui para pessoas que tiveram decepções tão grandes, que não tem mais esperança de algo mudar na sua vida. Você já se decepcionou tanto com gente, circunstâncias, né? Você se decepcionou com você mesmo. Chegou a hora de você dizer assim: eu preciso depender desse Jesus, que não é religião. Eu preciso depender desse Jesus, que não é igreja. Eu preciso depender desse Jesus, que não é um Jesus longe, apenas histórico, apenas um Jesus da religião. Não, esse Jesus é de relacionamento, querido. Esse Jesus é de amor. Esse Jesus é quem nos abraça quando nós precisamos. Esse Jesus é quem nos encoraja. Esse Jesus é quem enxuga as nossas lágrimas. Esse Jesus é aquele que usa dos seus meios, sabe para quê? Para abrir portas e abrir caminhos para que a gente possa passar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, meu irmão. E a porta que Ele fecha já era, game over, ninguém abre. Quem sabe você precisa hoje entender que você precisa depender de Deus. E eu preciso invocar o nome do Senhor Jesus. Eu preciso clamar por Jesus. Quantos aqui precisam clamar por Jesus? Eu preciso, irmão. E como eu preciso clamar por Jesus? Lembra dos discípulos atravessando o mar da Galileia? Eles foram clamar por quem? Por Jesus. Jesus, o Senhor não se importa que a gente venha aqui perecer? O Senhor não se importa que a gente vá lá morrendo? O Senhor não se importa com tudo que a gente está passando? Lembra daquele pai com um filho endemoniado, que o demônio tentava matar aquele filho dele, jogava no fogo, na água? Imagine como era a vida daquele menino. Imagine só. Imagine
que falta de paz daquela família. Pai, leva o menino desesperado para os discípulos. Expulsa aí esse demônio. Resolve a situação do meu filho. Vai. Vocês não estão andando com Jesus? Levaram para os discípulos? Nada. Aí o desespero bateu. Aí aquele pai, meu irmão, fez o que era certo. Ô Jesus, meu filho aqui, tem misericórdia dele. Já levei para os seus discípulos, não resolveram. Eu amo meu filho, mas esse demônio tenta matar. Será que o Senhor pode mudar aí a vida do meu filho? Será que o Senhor pode mudar a situação? Será que o Senhor pode? Se posso, tudo é possível aquele que crê, meu filho. Você crê que eu posso fazer? Creio. Aquele menino o demônio foi expulso daquele menino. Aquele menino caiu em terra. Depois volta à vida e volta não da mesma forma. Volta totalmente diferente. Querido, coisa boa é quando nós abrimos o nosso coração para esse Jesus, e Ele arranca tudo aquilo que não presta, e muitas vezes vai até doer no meio do seu coração, na minha e na sua vida, mas depois nós levantamos totalmente diferentes. É o trabalhar de Deus. Está lembrado lá, Jeremias capítulo 18, vai Jeremias na casa do oleiro, o oleiro fazendo o vaso de barro, e de repente o barro se quebra nas mãos do oleiro, quebrou. Coisa boa, sou eu e você nos quebrarmos nas mãos do oleiro Jesus, irmão. Coisa boa, porque só quebra na mão do oleiro. O vaso só é quebrado quando há as imperfeições, quando não fica da forma que ele está querendo, e aí ele vai. Só que o nosso Jesus, o oleiro Jesus, ele não pega esse barro e joga fora, não. Do mesmo barro, ele vai fazer o quê? Um novo vaso. Assim o Senhor Jesus faz comigo e com você. Assim o Senhor Jesus faz na minha e na sua vida. Vamos clamar por Jesus? Sabe por quê? Porque quando nós clamamos por Jesus, sabe o que acontece quando você invocar o Jesus? Sabe o que é que ele faz? Quando você invoca Jesus, sabe o que é que ele faz? Slide número 3. Sabe o que é que ele faz quando nós invocamos o nome dele? As Escrituras nos dizem que quando você o invoca, o Senhor, ele te responde, meu irmão. A Bíblia me ensina, a palavra de Deus me diz que quando invocamos o Senhor no dia da nossa angústia, ele nos livrará. Salmo 50, versículo 15. No Salmo 145, versículo 18, que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Quando nós estamos aflitos, sabe o que é que nós fazemos? Quando nós clamamos pelo Senhor, Ele nos responde. E Romanos 10, 13, todos os que clamam, todos os que invocam pelo Senhor serão salvos. Essa é a mensagem, essa é a palavra. Suficientes não, nós somos dependentes. Quando nós entendemos isso, eu não tenho o que eu preciso para ser salvo, eu não tenho o que eu preciso para caminhar a jornada dessa vida, eu não tenho o que eu preciso no meu coração vazio para ter uma vida alegre, frutífera e feliz. Não, somos totalmente dependentes desse Deus. Nós precisamos entender que nós somos dependentes desse Deus. Quem diz amém por isso? Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha vivido, não importa onde você esteve, não importa. O que importa é que em Cristo Jesus as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O que importa é que com Jesus nós podemos viver um novo tempo na nossa vida. Com Jesus nós podemos desfrutar de algo que a gente nunca sonhou, nunca imaginou. Meu irmão, vê só, mais uma vez, deixa eu tocar nesse assunto. É o vazio da alma preenchido. Andar com Jesus é ter o vazio da nossa alma preenchido. Andar com Jesus não é ter todas as respostas para todas as circunstâncias da vida, não. Algumas nós teremos, outras não. Andar com Deus não significa que sempre nós teremos sucesso. Não, vai chegar o dia mau, mas mesmo que o dia mau chegue, meu coração está firmado na palavra de Cristo. Mas mesmo que o dia mau bata forte,
A minha vida está firmada no relacionamento com Jesus. Não somos suficientes. Nós somos dependentes. E dependentes desse amor. E dependentes dessa graça. Eu posso estar falando para a gente aqui nessa tarde que cansou, literalmente, de se achar autossuficiente no que diz respeito às questões desse mundo. Não dá. Eu estou falando para a gente aqui que pode ter ganho muita coisa, mas de repente perdeu tudo. Eu posso estar falando para a gente aqui que já teve algumas alegrias na vida, mas hoje não consegue se alegrar com mais nada. Eu posso estar falando para pessoas aqui nessa tarde que precisam desesperadamente invocar o nome do Senhor Jesus e ser salvo. E lembre-se, quando eu invoco o nome dele, ele me responde. Quem diz amém por isso? Você pode ficar de pé para a gente adorar e louvar a esse Jesus suficiente. Jesus, eu quero